Lucas, capítulo 8, começando do verso 40. Os que encontraram, digam amém. Muito bem. Então vamos ler juntos. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então, um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia, e estava ali certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e gastara tudo o que tinha com os médicos. Mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda do seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então, a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Verso 48. Então, ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou, vá em paz. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: Sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: Não tenha medo, tão somente creia, e ela será curada. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João, Tiago e o pai e a mãe da criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela. Não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: Menina, levante-se. E o espírito dela voltou, e ela se levantou imediatamente. Então, Jesus lhes ordenou que lhe dessem de comer. E os pais dela ficaram maravilhados. Mas ele lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinha acontecido. Vamos orar. Mais uma vez, Pai Celestial, aqui está a Tua palavra no Evangelho de Lucas, diante de nós. E, ó Deus, nós queremos aprender contigo, aprender na escola do Teu Espírito Santo, que é o autor das Escrituras. Senhor querido, Tu sabes muito bem de todas as nossas necessidades, de todos os embates que nós estamos enfrentando, de todas as preocupações que muitas vezes rondam a nossa mente, o nosso coração, e por vezes nos impedem de descansar em Ti. Mas nessa manhã, ajuda-nos a esperar no Senhor, em nome de Jesus. Ajuda-nos a confiar nos Teus cuidados e na certeza de que o Senhor pode intervir nas nossas vidas. Para o louvor da Tua glória é que nós te pedimos, em nome de Jesus. Irmãos, então, nós vamos meditar nesse texto, pensando no tema Esperando por Jesus. E eu pergunto a vocês que estão aqui pela divina providência, Deus trouxe vocês aqui hoje pela divina providência. Não foi só uma vontade, uma determinação pessoal que trouxe vocês até aqui. Não foi só meramente a minha fé, a sua fé, que nos trouxe a esse lugar.
foi, sem dúvida nenhuma, uma operação muito maior, um poder muito maior, que nós chamamos, quando estudamos as doutrinas bíblicas, de providência divina. Deus agiu e Ele continua agindo na vida do seu povo, e uma das manifestações dessa providência divina é a reunião do povo santo na casa de Deus. Então eu pergunto a vocês, você espera em Deus? Eu quero aqui admitir juntamente com vocês que nem sempre é fácil esperar em Deus. Muitas vezes nós precisamos dizer, como o salmista, lá no Salmo 62, não é? Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosamente. Dele vem a minha salvação. Muitas vezes nós temos que dizer para nós mesmos, né? Espera em Deus, calma, sossega, espera em Deus. E isso é muito bom. É muito bom que nós tenhamos esta atitude. Eu sei que é desafiador, especialmente quando nós temos que lidar com perdas na nossa vida, especialmente quando nós estamos sofrendo desgastes. E vocês sabem que quando nós estamos esperando por algo que nós ansiamos, não é incomum que hajam desgastes. O desgaste, ele pode ser emocional, mental, e muitas vezes ele é físico também. A gente poderia dizer, não é? Como uma forma de expressão, que muitas vezes acontece um desgaste espiritual. Mas eu creio que nesses momentos em que nós estamos esperando por Deus, Ele nos fortalece, Ele nos anima, Ele nos faz crescer. É desafiador para nós termos que lidar com as nossas tristezas, que muitas vezes, não poucas vezes, elas vêm casadas, porque nós vivemos em comunidade, com as alegrias de outras pessoas. E nesse texto, nós aprendemos, portanto, que a nossa espera em Deus, ela pode ser marcada por uma atitude de fé. E que qualquer evento na nossa vida, inclusive a própria morte, como a gente lê aqui no nosso texto, não é um fim na vida do crente em Cristo Jesus. Eu sei que tem eventos que são muito difíceis de serem administrados, inclusive a própria morte, mas isso não é um fim para nós. Nós não olhamos para as calamidades, para os problemas, para os pepinos que surgem na nossa vida, e nem mesmo para a morte como um fim, como um ponto final. Não, de forma nenhuma. A nossa expectativa vai muito além. Bem, então, olhe aí para o seu texto, começando com o versículo 40. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, para vocês, que na espera por Jesus, há duas coisas, normalmente, que estão ali juntas. Primeiro, há alegrias. Segundo, há apreensões, temores. Vocês veem que, e eu sei que a maioria de vocês fez essa leitura nessa semana, Jesus, ele havia acabado de voltar da região dos Gerazenos, ou dos Gadarenos. E ele foi recebido por uma multidão, diz o nosso texto, efusiva, com muita alegria. As pessoas estavam muito alegres. As pessoas tinham expectativas com respeito a Jesus. E é claro que a certeza que nós, crentes em Jesus, temos acerca da vinda do Senhor, acerca do socorro do Senhor, você que já foi socorrido por Deus, foi ajudado por Deus numa situação, você como eu, provavelmente nutre uma expectativa, quando se encontra numa situação de dificuldade, que o Senhor vai te ajudar novamente. Não é verdade? Que o Senhor vai agir novamente na sua vida, que Ele vai realizar milagres na sua vida, e isso traz alegria ao nosso coração.
Nós ficamos alegres nessa santa expectativa da atuação do Senhor. Mas, quando você olha para esse texto, especialmente do versículo 40 até o 42, você vai descobrir que nem todo mundo estava rejubilante, que nem todo mundo estava saltando de alegria. Um homem e uma mulher estavam abatidos. E eles estavam, diz o texto no capítulo 8 de Lucas, desesperados, com problemas graves, sobre os quais os recursos humanos de nada valiam. Não tinham nenhuma serventia até aquele momento. E o primeiro personagem que aparece aqui no nosso texto é o Jairo. Dirigente da sinagoga, um homem muito piedoso, um homem que temia a Deus e que dirigia aquela casa de Deus. E diz o texto, se você estiver com a sua Bíblia aberta, espero que sim, nesse momento, que sua filha única, de 12 anos, estava à morte. Então, o que é que o Jairo veio fazer? Ele veio pedir socorro a Jesus. Ele não veio pedir nada para si mesmo. Ele veio fazer a essência da intercessão. Ele veio orar por outra pessoa. E essa outra pessoa era a sua filha única. Então, a gente pode dizer aqui, olhando para ele, e depois para a segunda personagem do nosso texto, que de um lado havia alegria, havia uma empolgação, mas do outro lado havia um espírito ou espíritos abatidos por causa das dificuldades. Não sei se vocês já se encontraram numa situação semelhante, em que existe celebração, existe festa do lado de fora, as pessoas estão comemorando, as pessoas estão alegres, mas no seu coração existe uma angústia crescente. Então, existe um contraste muito grande entre o que está acontecendo fora de você e o que está acontecendo dentro de você. Vocês já passaram por isso? Acho muito difícil uma pessoa não ter passado por isso. Mesmo os que não responderam, né? Porque a maioria fez assim. Alguns apenas ficaram parados. Eu queria dizer que eu duvido que alguém já não tenha vivenciado essa experiência. Do lado de fora, festa. Do lado de dentro, angústia, tristeza, dificuldades, grandes dificuldades. O que é mais interessante aqui, eu diria até impressionante, é que Jesus deu atenção àquele pai angustiado. E diz o texto que ele se pôs a caminho da casa do Jairo e deixou para trás os vivos de alegria, a empolgação daquela multidão que o havia recebido. É interessante a gente notar isso, né? Que Jesus ele se sensibilizou rapidamente para tentar atender aquele homem que apresentou a sua súplica diante dele. Eu penso que nós devemos olhar para Jesus e ter ciência nessa manhã de ressurreição, de domingo, em que nós nos reunimos na casa de Deus, com essa consciência de que Jesus é essa pessoa que está atento às nossas necessidades, muito atento e pronto para se sensibilizar e pronto para nos atender nessa necessidade. Mas olha aí na sua Bíblia, ainda no versículo 42, até o 48, porque o texto nos diz aqui que quando Jesus estava marchando com a sua companhia, claro, né, todas aquelas pessoas ao redor dele, a multidão o comprimia. Ou seja, todas as pessoas estavam tocando Jesus de todos os lados. Jesus estava completamente cercado.
E as pessoas estavam encostando nele o tempo todo. Mas em meio àquelas pessoas que o apertavam, apenas uma, depois de Jairo, tocou em Jesus, diz o texto, com fé. Não havia também alegria no coração daquela mulher, mas havia fé. Ela não tinha condições de estar saltitante de alegria, mas naquele momento, por causa da enfermidade dela, ela teve fé. E com aquela fé, ela tocou em Jesus. Na Nova Versão Internacional, que é a que eu estou usando aqui nessa manhã, o texto se refere àquela pessoa como sendo uma certa mulher que toca em Jesus de uma maneira diferenciada. E é muito interessante a gente observar que o nome daquela mulher permaneceu anônimo. Mas a obra de Deus na vida dela tornar-se-ia pública. Ela permaneceu anônima, diferente de Jairo, porque a Bíblia nos diz aqui o nome dele. Poderia tê-lo tratado apenas como o dirigente da sinagoga, mas além de dizer que ele era dirigente da sinagoga, a Bíblia nos diz aqui, Lucas, cheio do Espírito Santo, registrou que era Jairo. Então, o nome dela ficou anônimo. Nós não sabemos qual é o nome dela, mas aquilo que Deus realizou na vida dela, a obra de Deus, tornou-se pública. Eu gostaria de dizer a todos vocês que estão aqui nessa manhã que Deus pode muito bem manter muitos daqueles que são seus neste mundo em relativo anonimato. Tem muita gente que Deus está realizando grandes obras na vida deles, na vida delas, e Deus pode, em sua grande sabedoria, manter essas pessoas no anonimato. Agora, o que é importante para essas pessoas, que Deus mantém e preserva no anonimato, é que elas não são desconhecidas diante de Deus. Apesar de muitas pessoas, de muitas multidões não a conhecerem, elas não são desconhecidas. Eu sempre conto a história minha na Inglaterra, né, em 95. Eu cheguei no centro de Londres e estava procurando o Instituto Contemporâneo, onde eu iria estudar, e eu perguntei a um taxista, você pode me informar aqui onde é o Instituto Contemporâneo, onde é a igreja do reverendo John Stott? E ele olhou para mim e falou assim, eu nunca ouvi falar. Eu falei, que coisa absurda é essa? Como? Nunca ouviu falar dele? Do John Stott? Aí eu pensei bem, né, meio desapontado. Falei assim, yeah, Weymouth Street. Eu falei assim, essa eu sei. Essa é 3 quarteirões aqui abaixo, você vai encontrar. Um homem de Deus, conhecido de muitos de nós, mas anônimo, o taxista, e para tantas outras milhões de pessoas nesse mundo. Muitos anônimos são anônimos apenas diante dos homens para um propósito de Deus, mas são, eu repito, conhecidos diante do nosso Deus. E nesse caso, Jesus, o conhecedor de todas as coisas, fez questão de, apesar de não revelar o nome daquela mulher, revelar a grandeza da fé dela, em sua angústia. Jesus perguntou, olha aí na sua Bíblia, quem tocou em mim? Quando a gente lê essa mesma história no Evangelho de Marcos, nós vemos o atordoamento dos discípulos de uma maneira mais clara do que aqui em Lucas. Lá nós lemos os discípulos interagindo com Jesus e dizendo o seguinte, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? E Marcos continua dizendo, mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. E ele disse, alguém tocou em mim.
eu sei que de mim saiu o poder. Eu gosto, como eu disse na quarta-feira, de ficar imaginando, baseado na palavra de Deus, Jesus olhando 360 graus. Alguém tocou em mim. E os discípulos, Senhor, está todo mundo te comprimindo. Que história é essa? Mas Jesus estava buscando aquela mulher que havia tocado nele com fé. É lógico que Jesus sabia quem era, mas ele queria que ela fosse evidenciada naquele momento, e que todos conhecessem da sua fé. Meus irmãos, como é bom saber que o nosso Deus nos vê, nos assiste, nos conhece, nos reconhece em cada movimento de fé que nós fazemos. Porque você pode pensar assim, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé, mas ninguém sabe disso, ninguém está vendo. Isso não importa. Primeiro importa que Deus te veja. Primeiro importa que Deus autentique a sua fé. E tendo reconhecido a sua fé, e tendo autenticado a sua fé, as outras coisas são absolutamente complementares se elas vierem. Eu penso, com fé, que hoje, nessa manhã, alguém pode estar se aproximando de Jesus com fé. Nós somos um bom número de pessoas aqui. A igreja não está cheia, mas é um bom número de pessoas. Alguém desse ajuntamento pode se aproximar de uma maneira diferenciada de Jesus. E que maneira diferenciada é essa? Com fé. E ninguém de nós aqui, nesse ajuntamento, perceber que essa pessoa tocou em Jesus com fé. Todo mundo ir para casa, almoçar, ter o seu momento em família, e ninguém ter ciência disso. Mas o Senhor o sabe muito bem. E Ele é poderoso para honrar a fé invisível dessa pessoa, essa fé autêntica. Deus deu graça àquela mulher. Eu penso que Ele pode nos dar graça hoje também. Quem sabe o Espírito Santo de Deus, nesse exato momento, não está plantando no seu coração o desejo de você ser como aquela mulher. E alcançar a graça de ter uma fé da estirpe que ela teve, para tocar em Jesus e receber dele algo que somente Ele pode te dar. Nosso Deus sabe de todas as coisas e ninguém pode passar despercebido diante dele. Amém? Pois é, essa mulher, olha aí na sua Bíblia, ela tocou com fé na borda do manto de Jesus, porque é assim que os homens se vestiam naquela época, não é? E o poder do Senhor, nós devemos entender isso nessa manhã. Ele não se manifesta no mundo indiscriminadamente. Nosso Deus é um Deus que faz as coisas de maneira discriminada, intencional, cirúrgica. Nosso Deus não é um generalista que fala, eu vou derramar bênçãos sobre vocês, recebam aí, não. Ele é pessoal. Vai direto ao coração, vai direto à mente. Responde de uma maneira muito direta. E em relação a todos nós, em relação ao ser humano, fica muito evidente quando há fé. E alguma coisa aconteceu, quando aquela mulher com uma fé distinta, diferente da atitude de toda a multidão que o apertava, tocou em Jesus. Porque o texto nos diz que ela vinha sofrendo, acompanhe aí na sua Bíblia, de hemorragia, e ela havia gastado tudo o que ela tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Porém, quando aquela mulher tocou em Jesus com fé, diz o texto, tocou nas bordas do vestido de Jesus, imediatamente
cessou a sua hemorragia. Não é maravilhoso nós podermos observar isso? Irmãos, todos os esforços, todos os recursos que aquela mulher empreendeu, investiu, resultaram em nada. Mas um toque em Jesus promoveu a cura. Restaurou aquela mulher a saúde que ela tanto desejava. Não são os nossos esforços, por mais interessantes que eles sejam, que detêm o poder para suprir as nossas necessidades mais profundas. Por mais que Deus possa usar pessoas, Deus possa usar profissionais, Deus possa usar a nossa formação, Deus possa usar o dinheiro que nós acumulamos, por mais que Ele possa usar todas essas coisas, mas as nossas necessidades mais profundas somente são e serão supridas por Deus. Somente Ele pode nos assistir nessas necessidades que nós temos. A nossa fé em Jesus pode fazer toda a diferença. Agora, tem um terceiro ponto que eu gostaria de considerar aqui com vocês, a partir do versículo 49, é que quando nós estamos esperando por Deus, esperando por Jesus, como eu disse no início, às vezes a gente tem que passar por desgastes, por situações muito difíceis. Às vezes a gente tem que enfrentar algumas situações que são aparentemente irreversíveis. É por isso que nós, crentes em Jesus, devemos viver a nossa vida sobre essa terra, entendendo que a morte não é um fim. Eu estou mencionando a morte aqui porque o texto a cita. Eu estou mencionando a morte aqui porque a morte é um exemplo do mal supremo que atinge a humanidade. Antes de Jesus chegar à casa do Jairo, veio a notícia de que Talita, era o nome da filha dele, havia morrido. Então, humanamente falando, Jesus não chegou a tempo de restaurar a saúde daquela menina. Humanamente falando, nós podemos dizer que a luz da esperança que o Jairo tinha, ou que os seus queridos tinham, apagou-se naquele momento, porque ela morreu. Chegou ao fim. Aquela hora, para quem já passou pela morte, pelo luto na família, sabe o que isso significa? É uma hora de trevas, é uma hora de pavor, é uma hora de medo, é uma hora de um certo descontrole. E disseram aquele pai, na presença de Jesus, na presença do rei Jesus, sua filha morreu, não incomode mais o mestre. Na bucha. Não incomode mais ele. Mas aquele que é a ressurreição e a vida, interpelou imediatamente o mensageiro que veio trazer aquela notícia e disse ao Jairo tudo aquilo que ele precisava ouvir, apesar da morte. Jesus disse a ele: não tenha medo, Jairo. Não tenha medo. Tão somente creia e ela será curada. 2 pontos importantes aqui para a gente considerar, não é? Primeiro, diante de problemas graves, como a morte, ou qualquer outra situação caótica, descontrolada, é preciso ter fé. Às vezes na minha vida, eu enfrento algumas situações caóticas. Eu penso, solução A não dá certo, eu penso a solução B não dá certo, penso a C não dá certo, penso a D não dá certo, e é um momento difícil. E tem situações em que a desorientação é imediata. A gente não sabe o que fazer. Diante desses problemas graves, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus, Ele é digno da sua confiança. Em segundo lugar, nós também precisamos entender que, embora
o mensageiro tenha dito: não incomodes mais o mestre, Jesus não se sentiu incomodado. Mesmo que o mensageiro tenha dito para Jairo não incomodar mais a Jesus, nós precisamos entender, pelo contexto das Escrituras, que o nosso Deus, que o Senhor Jesus Cristo, gosta de ser incomodado. O nosso Deus gosta de ser incomodado. Nosso problema não é que nós estamos incomodando demais a Jesus, nosso problema é que nós não incomodamos de jeito nenhum. Nós não oramos como poderíamos, não o buscamos como poderíamos. Nós nos entregamos às falácias humanas que os homens estão dizendo nas redes sociais, na academia, na universidade, acreditamos em tudo aquilo. E a nossa alma vai tendo um vazio ampliado. Vai crescendo, crescendo, crescendo. Quando a primeira coisa que nós deveríamos fazer era incomodar o mestre. Dobrar os joelhos. Dizer para Jesus: hoje eu quero gastar mais tempo na tua presença. Hoje eu quero te buscar. Hoje eu quero mencionar muito mais em detalhes as coisas que estão afligindo a minha alma. É muito interessante a gente observar que Talita já estava morta, mas Jesus disse que ele iria curá-la. Jesus tratou a morte como sendo uma doença, como sendo uma enfermidade curável. E quando ele chega na casa do Jairo, as pessoas estavam chorando, as pessoas estavam em prantos, provavelmente os pranteadores profissionais também estavam lá. E Jesus disse: não chorem, porque as pessoas estavam chorando muito. Jesus está se dirigindo a todo mundo que estava ali. Ela não está morta, mas dorme. Quando Jesus disse isso, ele quis dizer o seguinte: olha, essa morte da Talita é temporária. Esse estado é provisório. Do ponto de vista existencial, é como se fosse apenas uma soneca. E quando Jesus disse isso, ele estava querendo consolar a família. Ele estava querendo consolar aqueles que estavam chorando ali naquele momento. Mas como é que aquelas pessoas reagiram a essas palavras de encorajamento e de consolo do Senhor? Como muitas pessoas reagem hoje, com incredulidade e com cinismo. Muitas vezes Deus está trazendo uma palavra de consolo ao nosso coração, e nós estamos dizendo: não, eu não acredito nisso, isso é besteira. Nós nos unimos aos críticos do Evangelho, com cinismo, com indiferença, e a palavra de Deus vem a nós para nos consolar, para nos animar, para nos colocar de pé novamente e dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Agora, por que as pessoas reagem com cinismo? Por que elas reagem com incredulidade? Porque as pessoas não creem em Jesus. Porque elas não creem no seu poder. Elas não creem que Jesus tem poder sobre a morte. Para a maior parte da humanidade, a morte é o bicho-papão. Ela é o mal mais temido. Eu sei que ela é de difícil administração mesmo. Se você soubesse que a morte está chegando na sua vida, ou na vida de uma pessoa que você ama, você sofreria. Isso não é fácil de ser administrado. No entanto, nós cremos e temos certeza de que Jesus tem poder sobre a morte. Total poder, inclusive sobre a morte. Agora, irmãos,
Nosso Senhor foi muito cuidadoso quando Ele foi entrar na casa do Jairo. Não foi? Vocês viram que Ele tomou providências quando Ele foi entrar na casa do Jairo. E Ele fez questão de deixar os cínicos, os incrédulos, do lado de fora. Eles não iriam entrar para ver a menina morta, abrir os olhos e respirar novamente, o coração voltar a bater novamente. Eles iriam ficar de fora. Eu penso, quando estava preparando essa mensagem, que Jesus exerceu um tipo de juízo sobre aquelas pessoas naquele momento. E muitas vezes Ele exerce esse tipo de juízo com pessoas que veem a obra de Deus, que ouvem a palavra de Deus e reagem cinicamente, e reagem incredulamente. Deus trata com essas pessoas. E uma maneira que Ele usa para tratar com essas pessoas é impedindo-as de ver as maravilhas que Ele pode operar. Elas não vão ver, elas não vão presenciar isso. Jesus também, é claro, Ele queria evitar que aquele momento de ressurreição, de ressuscitação, fosse um show teatral. Vocês sabem que as pessoas do nosso tempo, elas fazem de tudo para aparecer, inclusive dentro das nossas igrejas. As pessoas plantam bananeiras, se necessário for, se isso for atrair a atenção das pessoas. As pessoas contam não uma piada, mas várias piadas, quando deveriam pregar a palavra de Deus fielmente. Elas estão trabalhando, querendo um show. Mas Jesus não queria nada disso. O que Ele queria era corações puros e com fé na obra dEle. Foi por isso que, ao entrar na casa de Jairo, ele disse: papai, mamãe, venham comigo. Pedro, Tiago e João, meu círculo íntimo, os mais próximos, os mais chegados, esses sim, vão entrar comigo nesse momento. Como é especial, irmãos, nós entendemos nessa manhã que é uma grande bênção desfrutarmos da intimidade com o Senhor. Como é especial que você entenda que é necessário investir seu tempo com Deus e desfrutar de algo que somente Ele pode te dar. As melhores coisas dessa vida, você só vai receber, aprender, conhecer aos pés dEle. Tem muitos lugares bonitos nesse mundo, que eu espero que vocês viajem, visitem e conheçam. Mas as coisas mais maravilhosas são aquelas que você aprende num lugar barato, lá no seu quarto, com os joelhos dobrados, na presença de Deus. E é isso que marca a sua alma, que marca a sua mente, que marca o seu coração e que te qualifica para a última hora. Que o Senhor nos dê graça, nessa manhã, para nos aproximarmos ainda mais dEle. Amém? Que o Espírito Santo esteja impelindo cada um de nós aqui a desejar essa aproximação, essa proximidade do Senhor. Quando ele entrou na casa, ele viu a menina, Lucas nos diz que ele segurou aquele corpinho pela mão, e ele ordenou: levanta. E ela se levantou para a vida, para viver uma nova etapa, porque o Senhor interveio na sua vida. Parecia que era o fim, mas não era. E a nossa jornada, eu repito, ela não vai terminar com a morte. Um dia, aqueles de nós que partirem, vão ouvir a voz do Senhor. E qual vai ser a palavra que Ele vai nos dar? Levanta-te.
Irmãos, nós temos uma multidão que estava esperando por Jesus. Se você olhar lá nos primeiros versos da nossa leitura, pessoas estavam muito alegres. Mas como a gente viu, duas pessoas estavam esperando Jesus de uma maneira muito diferente. E o Espírito Santo, na sua sabedoria, ele entrelaçou essas duas histórias aqui, para nós. E a gente aqui, nessa manhã, nós precisamos entender que esperar por Jesus é uma coisa boa. E que a fé em Jesus, ela é transformadora. Ela cura a nossa alma. A obra de Deus, na sua maior pureza, ela é sempre do coração para o exterior. Algumas pessoas, às vezes, me abordam e me dizem: pastor, precisa falar com as pessoas para elas mudarem a maneira de vestir, a maneira de agir. E eu sempre digo: olha, Deus primeiro precisa realizar a obra no coração. Eu poderia fazer muitas imposições como pastor, mas eu sei que isso não vai resolver o problema. Se Deus não falar no coração das pessoas, não vai acontecer absolutamente nada. Vocês se lembram que Jairo, e eu estou aqui já concluindo e aplicando para nós esse texto da nossa meditação, ele era um homem de posição importante, não era? Ele era o dirigente da sinagoga, portanto, uma pessoa de destaque social na cultura judaica. Uma sinagoga que tudo indica era em Cafarnaum. E a mulher narrada aqui, por causa do fluxo hemorrágico, ela vivia marginalizada. Como o fluxo não cessava, do ponto de vista da lei cerimonial, ela estava sempre excluída, sempre separada. Provavelmente, se fosse casada, nem tinha vida sexual com o marido. Se ele era um judeu, observador da lei. Ela estava perpetuamente impura. Ambos se aproximaram de Jesus em fé. Ambos se humilharam diante do Senhor. Mas quem primeiro foi alcançado pela divina graça do Senhor e pela divina providência foi a mulher. E depois foi o Jairo. Quem primeiro foi alcançado foi aquela que estava marginalizada, para depois aquele que tinha um destaque social ser alcançado. E por quê? Porque a graça de Deus é assim, irmãos. O último é o primeiro, não é verdade? Aquele que serve é o maior, segundo Jesus. Aquele que se humilha é o que é exaltado. Os publicanos, os pecadores, as meretrizes, as prostitutas vão adiante, vão entrar primeiro no reino dos céus. Eu penso que isso nos traz grande consolo. Que isso traz grande consolo ao povo de Deus, porque nós percebemos que não tem ninguém fora do alcance de Jesus. E essa é a aplicação que nós devemos fazer hoje. Não há ninguém que não possa ser alcançado por Deus. Não há pecador, não há pecadora, não há pervertido, não há pervertida. Essa pessoa pode ser alcançada por Jesus. E a graça de Deus entrar profundamente naquela alma, naquele coração. E você perceber que aquela pessoa era uma pessoa completamente, se tornou uma pessoa completamente diferente por causa da obra de Deus. Queridos irmãos, esperar em Deus significa, para muitos de nós, confiar na sua ordem de atendimento dos nossos pedidos e adorá-lo por isso. Ah, mas Jesus operou na vida dela, não operou na minha, eu sou um homem piedoso, eu estou andando com Deus.
Muitos de nós fazemos esse tipo de arrazoamento na presença de Deus, nas nossas orações, na nossa conversa com Deus. Enquanto você espera a Deus, respeite a ordem que Ele estabeleceu, adorando-o, glorificando-o e sendo grato pela fé, enquanto Ele realiza esta obra. Nós podemos dizer aqui que o Jairo foi o último. E quando ele recebeu aquela notícia, eu penso que a dor foi aguda, rasgou o coração dele, partiu o coração daquele pai. E Jesus ainda se demorou um pouco mais para atender aquela mulher e para ministrar a ela naquele momento. Mas logo, o Senhor Jesus chegou na casa do Jairo. E mesmo estando Talita morta, Ele a curou. Glória a Deus por isso. Ela foi alcançada pelo Senhor. E naquele momento, irmão, Jairo, que foi o último a ser atendido, a alegria dele foi muito grande por causa da sua amada filha, Talita. Mas ele se alegrou muito mais, e para sempre, com Jesus. Boa coisa é nós recebermos uma bênção de Deus, um sinal do seu favor, mas melhor coisa é andar com Jesus, é andar com Deus, é receber esse presente precioso que Ele nos dá. Amém? Em segundo lugar, irmãos, tanto nessa passagem, quanto no contexto anterior, a gente aprende que Jesus, Ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Nós vimos aqui no contexto anterior que Jesus libertou um homem de uma legião de demônios. Ele tem poder sobre os demônios. Ele tem poder sobre a natureza, Ele fez com que o mar se acalmasse. Ele tem poder sobre enfermidades, Ele curou aquela mulher com um fluxo hemorrágico. E Ele tem poder sobre a morte também. Então, a mensagem para nós é: meu Deus tem todo o poder. Tem todo o poder. Como não render a minha vida a Ele? E por que não render a minha vida a Ele enquanto eu posso? Enquanto eu tenho faculdades intelectuais para decidir? Enquanto eu tenho saúde? Nosso Deus é Senhor absoluto de todas as coisas. Isso deve trazer paz ao nosso coração. Então nós vamos para o olho do furacão, sabendo que o nosso Deus tem todo o poder. E é por isso que nós devemos esperar por Ele e fazer o nosso coração descansar nele. Mas em terceiro, em último lugar, e ciente disso, nós precisamos ter consciência também, já quero pedir que os irmãos do Ministério de Louvor venham, que 3 questões precisam estar claras para nós aqui, nesse texto. Primeiro, Deus está atento a cada uma de nossas angústias, mesmo que elas em alguns momentos pareçam não percebidas, pareçam estar sufocadas, escondidas às vezes nas alegrias das pessoas. Todo mundo está alegre, todo mundo está feliz, lá em casa todo mundo está dando certo, só a minha vida que as coisas estão indo devagar, as coisas não estão acontecendo. Deus está atento. Assim como Ele se sensibilizou com Jairo e ressuscitou sua filha. Assim como dele saiu virtude para curar aquela mulher. Em segundo lugar, há uma melhor maneira de nós aproximarmos de Jesus. E essa melhor maneira é com fé. É confiando. Nós precisamos dizer, quantas vezes for necessário, eu creio em Deus. Eu confio em Jesus. É assim que eu vou trabalhar, é assim que eu vou estudar, é assim que eu vou administrar a minha família. Eu creio em Deus.
eu confio nele. Vocês se lembram que a multidão comprimia Jesus. A multidão o apertava. Mas é como acontece hoje, tem muita gente que está só esbarrando em Jesus, dentro da igreja, ou na nossa vida cristã, evangélica, mas não toca em Jesus pela fé e com fé. Que Deus te guarde, me guarde, nos guarde, de ficarmos apenas esbarrando em Jesus. Que Deus nos dê a graça de tocar nele com fé, com confiança no amor dele, no cuidado dele. Amém? Em terceiro lugar, e eu vou concluir com isso, nada nesse mundo é, em sentido estrito, definitivo. Para nós, crentes em Jesus, nem a morte será definitiva. Nada é definitivo. Nós precisamos guardar isso na nossa mente, no nosso coração. Quando você menos perceber, o Espírito Santo vai produzir no seu coração uma alegria que você não vai conseguir entender totalmente. Mas você vai se alegrar. E aquilo vai ser contagiante. As pessoas vão se aproximar de você, vão conviver com você e vão perceber essa alegria que só pode vir de Jesus. Só pode vir do Mestre. Só pode vir do Senhor. Por quê? Porque você é alguém que tem depositado a sua fé nele e tem esperado nele. Vamos ficar em pé nesse momento. Curva a sua cabeça. E feche os seus olhos. Espere em Deus. Aliás, eu gostaria de dizer a todos vocês, baseado nas Escrituras, vamos viver a nossa vida esperando em Deus. Cada dia, então as alegrias virão, e você continuará esperando em Deus. Os dias difíceis também virão, e você vai ser encontrado por aqueles que convivem com você, esperando em Deus. Muitas vezes você vai ser abordado pelas pessoas, e elas vão te perguntar, por que você está agindo assim? E você vai poder dizer, eu estou esperando em Deus, estou esperando por Jesus, esperando o amor dEle, esperando a misericórdia dEle, esperando a intervenção dEle. Pai Celestial, estamos aqui na Tua casa nesta noite, nessa manhã, e Te agradecemos, ó Deus, pela Tua palavra que vem a nós. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor alcançou aquela mulher. Não sabemos o nome dela, mas sabemos da fé dela. Obrigado porque o Senhor permitiu que Jairo tivesse que esperar, que a sua filha enfermasse ainda mais e morresse, para que o Senhor a levantasse dos mortos. Ah, Senhor Deus, dá-nos a graça de esperarmos em Ti. Aumenta a nossa fé, em nome de Jesus. Que sejamos homens e mulheres de fé. Remove de nós toda forma de incredulidade, todo cinismo, todo sarcasmo, que nós possamos desfrutar ainda mais da Tua presença conosco,
da tua companhia e daquilo que o Senhor nos oferece. E Senhor Deus, quando o Senhor inverter as ordens, quando nós estivermos vendo pessoas sendo abençoadas, e a nossa hora ainda não ter chegado, que humildemente possamos te adorar, que humildemente possamos apenas confiar em Ti, em nome de Jesus.